Olha, em 2006, o Brasil chegou na Copa do Mundo da Alemanha com um time que, sinceramente, era uma covardia. Foi, sem nenhum exagero, uma das seleções mais talentosas de todos os tempos. Um time de superestrelas, sabe? Tinha craque pra todo lado e todo mundo apontava como o grande favorito. Parecia que o Hexa já estava no papo. E o coração desse time, a joia da coroa, era o famoso quadrado mágico. O nome que já diz tudo, né? A promessa era de um futebol, nossa, espetacular, pra cima, com 4 dos maiores craques do planeta jogando juntos no ataque. E aí é que fica a grande pergunta, né? Como é que um time que era um sonho se transformou num verdadeiro pesadelo? Como que uma seleção que parecia imbatível simplesmente desmorona de forma tão espetacular? É isso que a gente vai entender agora. Bom, para a gente ter uma ideia do tamanho do tombo, primeiro a gente precisa entender a altura de onde se caiu. E olha, a expectativa em cima daquela seleção era uma coisa gigantesca. E com toda a razão, viu? O talento ali era simplesmente impressionante. Para começar, a gente tinha o rei da bola na época, Ronaldinho Gaúcho. Simplesmente o melhor jogador do mundo. E não uma, mas 2 vezes seguidas eleito pela FIFA. Ele chegou na Alemanha voando, no auge absoluto da sua magia, lá no Barcelona. E ao lado dele, ninguém menos que uma lenda viva, Ronaldo, o fenômeno. Um cara que já era uma referência mundial e que ainda por cima estava ali, na cara do gol, para se tornar o maior artilheiro de todas as Copas. E ele conseguiu, né? Bateu o recorde ali mesmo, durante o torneio. E ainda tinha a força de quem estava vindo com tudo. Kaká, uma estrela em ascensão, brilhando demais no Milan. Ele foi eleito o melhor jogador do campeonato italiano, que naquela época era, nossa, super competitivo. Ele era a velocidade, a inteligência daquele meio-campo. E para fechar esse quarteto de ataque, a força bruta, Adriano, o imperador. Cara, ele era uma força da natureza, com aquela canhota que parecia um canhão. Tinha acabado de fazer uma temporada espetacular na Inter de Milão e tinha sido o herói do título da Copa América de 2004. Era só nome de peso. E olha, o problema é que não era só o ataque. O time inteiro era uma constelação. Pensa nessa escalação. Dida no gol, Cafu, Lúcio, Juan, Roberto Carlos na defesa, Emerson, Zé Roberto. Era craque para todo lado. Não é à toa que uma pesquisa na época mostrou que quase 80% dos brasileiros, mais precisamente 79,8%, já contavam com o Hexa. Era uma certeza nacional. Só que as primeiras rachaduras nesse time dos sonhos começaram a aparecer bem antes da bola rolar. E foi lá na Suíça, durante a preparação, que o circo começou a ser armado. 5.000. Esse é o número de pessoas pagando ingresso para assistir aos treinos da seleção. Treinos que, em tese, deveriam ser fechados, focados, mas não. A preparação em Vegas, na Suíça, virou um evento, um show, uma festa. Tudo menos uma concentração séria para uma Copa do Mundo. E a melhor definição veio de dentro do campo. Nas palavras do próprio Roberto Carlos. O que a gente fez em Vegas foi uma várzea. E era isso mesmo. O clima era de festa total. Tinha torcedor invadindo o gramado para tirar foto. Tinha show de pagode do lado do campo. A imprensa só queria saber da festa, não do futebol. Virou um verdadeiro circo. E essa bagunça toda, claro, teve um preço. E o preço foi físico. Anos depois, o próprio preparador físico da seleção, o Moraci Santana, abriu o jogo. Pelo menos 8 jogadores chegaram para a Copa muito abaixo do nível físico ideal. E pior, alguns estavam visivelmente acima do peso. A conta da várzea começou a chegar. E não parou por aí. Os problemas não eram só de festa e de preparo físico. Dentro de campo, taticamente, a coisa também não andava bem. A má preparação se juntou com as decisões bem, mas bem questionáveis do técnico Carlos Alberto Parreira. Uma das grandes críticas ao Parreira foi a teimosia dele. Ele parecia ter uma lealdade cega a alguns veteranos que, vamos ser sinceros, já não estavam no seu auge. Ele insistiu no Cafu como titular absoluto, por exemplo, e com isso deixou no banco o Cicinho, um cara que estava voando na época e que tinha sido essencial no título da Copa das Confederações um ano antes, dando muito mais velocidade para o time. O time de 2006 era mais lento, mais previsível. Essa falta de convicção tática do Brasil era tão clara que até os adversários notaram. Olha só o que o técnico da França, o Raymond Domenech, falou antes do jogo decisivo contra a gente. Ele viu Parreira tirar um atacante para colocar mais um no meio-campo e disse: os brasileiros estão com medo.
Eles sacaram o atacante porque estão com medo do que vamos fazer com eles. Ou seja, o adversário já entrou em campo sentindo o nosso medo. E aí a gente chega no jogo da verdade, quartas de final contra a França. Foi ali que a conta de todos esses problemas acumulados da festa, da falta de preparo, da teimosia tática finalmente chegou. E chegou no maior palco do mundo. O jogo foi um resumo perfeito da nossa campanha. Um Brasil sem alma, apático, totalmente dominado por uma França que tinha um Zidane jogando uma barbaridade e parecia que ele estava flutuando em campo. Aí, aos 57 minutos, o golpe fatal. Falta cobrada pelo Zidane, a bola cruza a área inteira e encontra o Thierry Henry, completamente livre, sozinho, para empurrar para dentro e acabar com o sonho do Hexa. E o lance desse gol, cara, virou símbolo de tudo que deu errado. A imagem que ficou para a história. Enquanto o Henry estava ali, sozinho, se preparando para fazer o gol, a câmera foca em quem deveria estar marcando ele, o Roberto Carlos. E o que ele estava fazendo? Na entrada da área, abaixado, arrumando o meião, completamente desligado da jogada. Essa imagem resume a falta de foco daquele time. Pois é. E o ponto aqui é que essa derrota não foi só uma eliminação. O impacto desse fracasso foi gigantesco e durou muito tempo. A gente precisa entender o legado que essa decepção deixou para o nosso futebol. Primeiro foi o fim balinha para aquela geração do quadrado mágico. Acabou ali. Depois veio uma virada de 180 graus na filosofia da seleção. Entrou a era Dunga, focada em disciplina, em seriedade, uma resposta direta àquele oba-oba de 2006. Ficou também um alerta gigante sobre o perigo do excesso de confiança. E, claro, ficou uma mancha na carreira de vários daqueles craques. E a discussão sobre a importância da preparação, essa nunca mais foi a mesma. E a pergunta que fica ecoando até hoje é essa: será que esse foi o maior fracasso da história da seleção brasileira? Pensa bem, um time com tanto, mas tanto talento, que tinha tudo para ser campeão com um futebol que encantaria o mundo, mas que no fim não ganhou nada, decepcionou todo mundo. É uma discussão que não tem fim. Aquela Copa de 2006 ainda mexe com a gente, né? Gera muita discussão. Por isso, quero saber a sua opinião. Qual foi o principal culpado pelo fracasso do Brasil em 2006? A preparação? O técnico? Os jogadores? Comenta aí embaixo. E claro, se curtiu essa análise, já deixa aquele like e se inscreve aqui no canal para não perder os próximos.